ministro Palocci falou, da visão de como o governo pode ajudar na expansão internacional. Eu diria que a nossa visão tem de se restringir ao mercado brasileiro, que é aquilo que nós somos afetados diretamente. Então, na definição de políticas e planejamento energético do país, nós achamos que, inicialmente, a matriz energética deve ser definida através de uma discussão ampla, considerando os aspectos de sustentabilidade, de eficiência, de confiabilidade, aspectos ambientais, aspectos estratégicos, sociais, ou seja, é uma gama de fatores que devem ser considerados. A política energética não pode ser baseada numa empolgação, em algum tipo de elemento que propulsione, digamos assim, uma ideia, esquecendo de toda o amplo impacto que isso vai ter na sociedade. Então, são diversos aspectos, digamos assim, uma visão muito integrada que precisa ser respeitada quando se fala de política energética. Na nossa visão, né, eu conversei um pouco com os colegas de mesa, com o Alexandre, com o Dornelles, sobre... eu não queria, como eu disse, atropelar nem ofender ninguém, mas nós achamos que deve haver um grande órgão, não sei se é exatamente, mas é o que está previsto em lei, o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, mas é aquilo que quem está de fora enxerga como sendo aquele que deveria promover, né, a formulação de políticas e diretrizes de energia e o envolvimento direto de todos os órgãos de governo. Eu citei ali MME, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura e todos os órgãos de governo equalizando e coordenando prioridades e interesses. Eu sei que a doutora Tereza faz um pouco desse trabalho a nível da Casa Civil em relação a biocombustíveis, mas, como eu disse, entendemos que essa política é muito abrangente, um efeito que se alastra e afeta não só a sociedade, mas como investidores, e que isso, então, deve ser, digamos assim, coordenado e equalizado dentro do governo. Frequentemente vemos um ministério dando prioridade para uma visão, por exemplo, ambiental, e esquecendo, talvez, da competitividade do que vai resultar para o Brasil em termos globais. Na medida que restringe o uso de um combustível por uma questão ambiental, pode estar prejudicando o país como um todo em sua competitividade. Então, são esses aspectos que um órgão como o CNPE teria toda a condição de debater, considerando todas as agências que estão subordinadas aos ministérios, a própria EPE, a Empresa de Planejamento Energético, que subsidia o Ministério de Minas e Energia. O Congresso, inevitavelmente, vai promover discussões e definir políticas públicas, vai deliberar sobre a legislação necessária e exercer também uma função de fiscalização e acompanhamento dessa política energética. E não podemos esquecer as agências reguladoras que implementam essas políticas em permanente interação com os agentes econômicos e justamente dotadas da capacidade, da possibilidade, como já foi mencionado aqui, de regulamentar todos os combustíveis. Algumas condições necessárias em termos de política energética. Segurança para o investidor e agentes do setor. Uma legislação que não leve a engessamentos, como eu já disse. Nós não podemos acreditar que, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, tantas descobertas sendo feitas, nós não podemos engessar a nossa legislação para nos restringir em termos de opções. A regulamentação deve ser clara, estável, porém permitindo, como eu disse, ajustes conforme as mudanças de cenário, mudanças tecnológicas, mudanças de prioridade econômica. A implementação respeitando uma cronologia adequada à adaptação dos agentes, os investimentos que precisam ser feitos. Frequentemente são definidos prazos incompatíveis com a realidade. E, naquela parte que muito nos afeta e frequentemente é esquecida, a tributação. A tributação tem que ser compatível com as diretrizes do planejamento energético, especialmente em relação aos seus benefícios socioambientais. O que vemos hoje é uma incoerência muito forte em relação a isso. Existem governos que têm um discurso, mas na hora de tributar atuam de outra forma. Ou seja, nós temos uma tributação, particularmente no ICMS, completamente desordenada no tratamento dos combustíveis. Chamamos a atenção para isso, somos parceiros da Única nesse aspecto. A tributação estadual não está compatível com a prioridade que deve ser dada, a atenção que deve ser dada aos biocombustíveis. Nós já conversamos com o ministro Palocci sobre esse próximo item, que é a CID,
Na medida em que se pensa numa reforma tributária, nós entendemos que para os combustíveis seria muito mais simples se tivéssemos a CID como grande tributo federal, o único tributo federal que poderia ser dosado, então, pelo governo, conforme sua política energética, onerando em zero ou muito pouco o combustível prioritário e onerando com mais intensidade aqueles combustíveis que devem ser desincentivados. E, na medida do possível, concentrando a carga tributária no elo mais seguro da cadeia, aquele que possui os ativos. Nós temos discutido isso bastante com a Única, acho que a Única já entendeu o que nós queremos dizer com isso, nós não queremos nenhum ônus, nenhuma sobrecarga, mas nós queremos a segurança de que o mercado vai ser, digamos assim, tributado e aquele que sonega tenha condições de ter ativos que façam frente aos tributos eventualmente não recolhidos. E, infelizmente, eu devo admitir que no setor de distribuição de combustíveis, apesar de todo o esforço da ANP, os colegas da ANP que estão aqui, existem distribuidoras que atuam e têm sua competitividade assegurada apenas pela sonegação, pelo não recolhimento de impostos. E não poderíamos deixar de mencionar os mecanismos de controle. É importante que os diversos controles, e aí não só o Congresso, mas aí incluídos o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros órgãos de governo possam atuar de forma que não sejam conflitantes e funcionem sem inviabilizar o papel fundamental das agências. Infelizmente, nós vemos situações em que juízes, um promotor, um procurador resolvem ter, digamos assim, uma ideia própria e muito localizada a respeito de como deveria funcionar o mercado de combustíveis e tomam decisões que, digamos assim, jogam por terra toda a regulamentação. É um juiz que decide tabelar preços de combustíveis na sua cidade, é um promotor que restringe a margem de um posto, são coisas assim completamente incompatíveis, eximindo alguém de pagar impostos. Já passamos por ondas de liminares que isentavam, postergavam o pagamento de impostos, com tremenda perda para os cofres públicos e perdas para aqueles que atuam dentro da lei. E que, como eu já disse, não impeçam que as agências atinjam o seu papel principal, que é o de garantir serviços públicos de qualidade aos consumidores. Em resumo, um planejamento energético deve ser técnico e precedido de uma discussão abrangente, envolvendo todos os órgãos de governo e, se possível, a sociedade civil organizada, porque é aqueles que vão, digamos, de alguma forma, viabilizar a implantação dessa política energética. Uma legislação clara e estável, com segurança para o investidor e segurança para o consumidor, uma tributação compatível e eficaz. E agências que implementam essa política energética, agências com corpo técnico e com a independência de decisão, com poder regulatório e com capacidade de fiscalizar e penalizar aqueles que atuam de forma, digamos assim, errada no mercado de combustíveis. Essa nossa visão é uma visão de quem, como eu disse, está de fora, mas é uma visão de quem quer participar, de uma visão de quem quer ser ouvido, e uma visão que é muito entusiástica em relação aos biocombustíveis e, particularmente, ao etanol. Não é à toa, nosso nome está ali na parede, o Sindicom, pela segunda vez, ajuda na organização, no patrocínio da Ethanol Summit, e desejamos muito sucesso a todos os empreendedores aqui presentes e assegurar a nossa parceria com os agentes de governo com quem nós interagimos. Muito obrigado, sucesso a todos. Passamos a palavra agora para Alexandre Trapasson. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação participar dessa mesa com colegas e representantes de governo e do setor privado tão ilustres. Nós temos trabalhado de uma forma muito constante, eu, Tereza, Dornelles, o ex-ministro Palocci também teve uma atuação muito forte nessa questão dos biocombustíveis. O Alísio também mantemos contato com bastante frequência para tentar desenhar políticas públicas que realmente se aproximem ou sejam exatamente espelho daquilo que a sociedade espera, daquilo que o setor privado espera que o governo colabore em suas medidas. Bom, essa é uma mesa, acho que talvez a mesa mais verde e amarelo que tenha de todas as mesas. Eu tenho participado aí de várias, participei como palestrante numa mesa pela manhã
e nessa parte eu não vou usar PowerPoint, vou apenas fazer algumas reflexões com os senhores, que eu acredito que sejam importantes, para a gente pensar um pouco junto o que realmente se faz necessário em termos de aprimoramento de políticas públicas para o fortalecimento do etanol na nossa matriz energética. Né? Bom, primeiramente, eu queria destacar aqui o que é importante a gente refletir um pouco no trabalho do governo como ente indutor do desenvolvimento nacional. Né? Eu acho que, antes de mais nada, a função do Estado é servir a sociedade. Né? Eu acho que esse tem que ser a base do nosso pensamento enquanto servidor público, enquanto funcionários que trabalham em prol da causa pública, é a questão de servir. Né? E como melhor servir? Olha, primeiro, acho que a gente tem que avançar mais em questão de capacitação técnica. Né? Eu vejo que alguns ministérios, inclusive alguns colegas aqui do setor privado, vejo que já tiveram experiência no setor público, sabem que, nos últimos anos, nós tivemos um avanço grande em termos de aumento da capacitação técnica das pessoas que trabalham no governo. Mas é importante a gente avançar ainda mais. Né? Ministérios como Itamaraty, por exemplo, têm escolas próprias treinando o seu pessoal, como a Fazenda, por exemplo. É importante a gente avançar na capacitação de pessoal, antes de mais nada. E esse tema, questão da matriz energética, focando o nosso debate aqui na questão do etanol, eu acho que o etanol tem uma característica muito diferente dos outros produtos da matriz, pela sua característica eminentemente interministerial e interdisciplinar. Não tem como fugir da interdisciplinariedade do tema etanol. Eu acho fundamental, foram feitas algumas colocações aqui, da importância da gente colocar o etanol como energia. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o etanol também é agro. Se esquecer que o etanol é agro, vai ter problema. Né? E a gente vê que isso não é só uma questão brasileira. Né? Eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos algumas vezes e conversar com representantes, com colegas lá de governo, né? E os Estados Unidos também trabalham dessa forma interministerial, numa ação mais coordenada e transversal. Né? O Departamento de Estado tem uma coordenação dos trabalhos, mas a EPA tem atuação forte na área de biocombustíveis, o DOE também, e o USDA, o próprio secretário do USDA esteve conosco aqui na nossa grande conferência de biocombustíveis, que ocorreu ano passado, coordenado pelo governo brasileiro. Então, essa interdisciplinaridade, interministerialidade, nos traz desafios enormes, porque não é fácil você trabalhar de forma transversal. Não é? Às vezes, dentro dos próprios ministérios, nós encontramos situações de que nem sempre nós temos um encontro tão fluido entre secretarias ou entre departamentos, e isso também acontece, em certa medida, dentro das empresas. Então, esse desafio dessa congregação nos traz a responsabilidade de trabalhar dentro de comissões interministeriais. Eu acho um pouco delicado, às vezes eu vejo na imprensa, etc., colocações como, não, tem que montar uma secretaria especial, tem que montar isso, tem que montar aquilo. E me preocupa, às vezes, um pouco essa coisa do montar uma nova instância, etc., como se isso fosse a solução, porque, às vezes, nós temos mudanças de rumos políticos, etc., se encerram esses novos órgãos, se desanda novamente, e isso não é adequado. Né? Eu acredito que a Casa Civil tem feito um belo trabalho em termos de coordenação entre os ministérios. Nós devemos fortalecer esses instrumentos, fortalecer essa coordenação da Casa Civil. Tenho a felicidade de dizer aqui, com toda a franqueza, que temos um trabalho bastante fluido, bastante amigável entre o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, na área de biocombustíveis. Né? Embora em alguns setores, às vezes, temos opiniões divergentes, né? E as divergências são importantes também. No setor de biocombustíveis, felizmente, temos trabalhado de uma forma bastante sinérgica aí entre os ministérios.